boa noite. Boa noite. Com Lula na cadeia e barrado no TSE, o PT confirma a candidatura de Haddad. A decisão saiu no último dia do prazo. A vice vai ser mesmo Manuela Dávila, do PCdoB. Palocci avança na delação e acusa Lula de agir diretamente em pedidos de propinas. O ex-ministro relata detalhes de negociações por dinheiro ilegal vinculado ao pré-sal. Bolsonaro deixa a UTI, tira a sonda e volta a se alimentar por via oral. No Supremo, ele conseguiu uma vitória e escapou da denúncia por racismo. Ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, está preso. Candidato ao Senado, ele é suspeito de suborno em obras de estradas rurais. Procuradora-geral Raquel Dodge pediu o arquivamento do inquérito sobre Aécio Neves. O senador tucano foi investigado sobre possível pressão sobre a CPI dos Correios em 2005. A Argentina procura 160 milhões de dólares que seriam do casal Kirchner. A fortuna estaria enterrada em contêineres nas terras de um empresário na Patagônia. O Jornal da Gazeta está no ar. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso hoje em Curitiba. Ele é investigado em duas operações, uma do Ministério Público Estadual e outra da Polícia Federal. Beto Richa, que é candidato ao Senado pelo PSDB, é suspeito de fraudar licitações para obras de estradas rurais em troca de propina, quando era governador do Paraná. Também foram presos, a pedido do Ministério Público Estadual, o irmão do tucano, Pepe Richa, a mulher dele, Fernanda, e o ex-chefe de gabinete, Deonilson Roldo. Os promotores estariam de posse de uma gravação feita por um ex-aliado em que Richa afirma já ter recebido o tico-tico de uma empreiteira, que seria a propina. A gestão de Beto Richa também é alvo da nova fase da Lava Jato, batizada de Operação Piloto, numa referência ao suposto apelido do tucano na planilha de propinas da Odebrecht. Richa teve o apartamento onde mora vasculhado pela Polícia Federal. Também houve buscas na sede do governo paranaense. Segundo a investigação, ele recebeu 3,5 milhões de reais em dinheiro vivo para a campanha à reeleição em 2014, em troca de favorecimento à empreiteira. Há indicativos no âmbito da investigação de que houve um suposto direcionamento da licitação envolvendo a rodovia estadual PR-323 e, por conta desse direcionamento, houve aí uma espécie de toma lá da cá, no sentido de que agentes públicos, então, teriam solicitado vantagem devida, a qual foi paga por meio desse setor que funcionava na Odebrecht, especializado em pagamento de propinas por meio de profissionais especializados na lavagem de dinheiro. O esquema para arrecadar propinas, segundo a investigação, era operado pelo ex-chefe de gabinete Deonilson Roldo e pelo empresário Jorge Aterino, que é amigo de Richa. A justiça decretou a prisão dos dois porque desconfia que eles continuam atuando no esquema criminoso. Grampos telefônicos autorizados indicam que o ex-chefe de gabinete, que já é réu na Lava Jato, estaria coordenando nos bastidores a atual campanha de Beto Richa ao Senado. Segundo o Ministério Público, o esquema do ex-governador é sofisticado, envolve contas no exterior e empresas em nome de parentes do tucano que teriam sido usadas para lavar dinheiro. Um dos alvos foi demonstrado que ele estava trabalhando na coordenação da campanha e fazia questão de não aparecer formalmente. Então, fora todos os outros fatos que ele ainda é investigado e poderá eventualmente responder também na justiça. De acordo com a investigação, há indícios de que a propina não foi usada só na campanha eleitoral, mas também serviu para enriquecer os envolvidos. A defesa do ex-governador vinha tentando que o caso saísse das mãos de Sérgio Moro e fosse mantido na Justiça Eleitoral, que devolveu o processo por entender que Beto Richa deveria ser investigado por corrupção.
Ministro Celso de Mello, do Supremo, nega novo recurso para suspender decisão do Tribunal Superior Eleitoral que barrou a candidatura de Lula. E com o aval do ex-presidente, o PT oficializou Fernando Haddad como candidato à presidência da República. Em carta, Lula disse que vai estar junto com o ex-prefeito no governo. Já era esperado, mas o anúncio só veio hoje à tarde, em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso desde abril. O ex-vice-prefeito de São Paulo, na gestão de Luiz Erundina, Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT, fez a leitura de uma carta escrita pelo ex-presidente. Minha condenação é uma farsa judicial, uma vingança política, sempre usando medidas de exceção contra mim. Haddad substitui o ex-presidente, que teve o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral por ser considerado ficha suja. Ele foi condenado em segunda instância a pena de 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso da Lava Jato, envolvendo o triplex em Guarujá, no litoral paulista. Hoje era o último dia dado pelo Tribunal Superior Eleitoral para o partido definir um substituto para Lula. Ainda assim, o PT estava dividido. Uma ala ligada à presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, insistia em manter o ex-presidente como cabeça de chapa. Mas o próprio Lula e a executiva do partido entenderam que corriam o risco de ficar de fora da corrida presidencial se não oficializassem o nome de Haddad agora. Com o ex-prefeito de São Paulo como candidato à presidência pelo PT, a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, do PCdoB, assume a vice na chapa. Na pesquisa Datafolha, divulgada ontem, Haddad chegou a 9% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Ciro Gomes, Marina Silva e Geraldo Alckmin. Nós estamos juntos, é uma tarefa monumental que nós temos pela frente, mas nós não temos nenhum problema maior do que a nossa vontade hoje de devolver o Brasil para os brasileiros. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, perdeu a disputa pela reeleição em 2016. O petista é alvo de 3 investigações na Lava Jato. Numa delas, na área civil, por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. E outra na seara criminal, por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Todas relacionadas à UTC Engenharia. Haddad é acusado pelo recebimento de R$2.600.000 em propina da empreiteira, supostamente usados no pagamento de uma dívida contraída durante a campanha eleitoral à prefeitura da capital paulista em 2012. O petista nega todas as acusações. Haddad ainda é réu por improbidade no caso em que envolve o superfaturamento de uma ciclovia em São Paulo. Ele também nega esta denúncia. Os candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas passaram o dia na região sudeste. Marina Silva, da Rede, participou de sabatina promovida pelo jornal O Globo, Valor Econômico e revista Época. A candidata disse ver Lula como corrupto e afirmou que não se arrepende do apoio ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Ela minimizou o resultado do Datafolha divulgado ontem. O levantamento apontou que a ex-senadora perdeu 5 pontos percentuais em relação à pesquisa de agosto. Marca agora 11% das intenções de voto. Marina afirmou que a pesquisa é um retrato do momento e disse ser afetada por propostas dos adversários, classificadas por ela como populistas. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha em Taboão, na região metropolitana de São Paulo. Ele criticou a estratégia do ex-presidente Lula de deixar para a última hora o anúncio de Haddad como candidato. Para o pedetista, a intransigência do PT faz com que o ex-prefeito paulistano entre fragilizado na eleição. Ciro reconheceu que agora deve ser alvo de ataques dos adversários, porque subiu 3 pontos no Datafolha e agora marca 13% das intenções de voto. O candidato do PDT disse que qualquer ataque contra ele não vai pegar, porque tem Teflon e afirmou ser ficha limpa. O candidato do PSDB participou na capital paulista de sabatina promovida pela Folha de São Paulo, UOL e SBT. Geraldo Alckmin comentou a prisão do colega de partido Beto Richa. Segundo Tucano, não é porque Beto é candidato do PSDB que a lei não vai valer para ele. O ex-governador defendeu tolerância zero com a corrupção e falou ainda que todos os partidos estão fragilizados. Sobre o Datafolha, que mostrou uma pequena alta de 1 ponto percentual e tem agora 10%, disse que acredita na virada de última hora e afirmou que está tranquilo. Daqui a pouquinho você vai ver o resultado da última pesquisa Ibope sobre a corrida presidencial.
E vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, o estepe do Lula voltou a ser poste. Fernando Haddad tem um histórico controverso. Pode funcionar a favor ou contra. Em 2012, ele surpreendeu todo mundo vencendo o veterano José Serra, do PSDB, a eleição municipal em São Paulo e criando um estigma, o estigma do Serra, aquele que abandonar um mandato pelo meio, como faz o Serra e como está fazendo agora o Dória, tende a perder graças à vitória do Haddad. Em compensação, 4 anos depois de uma administração absolutamente desastrosa na prefeitura, ele perdeu a eleição em primeiro turno para João Dória, que já saiu da prefeitura para se candidatar a governador, também do PSDB, e como ele não muito enfronhado com cargos políticos. Bom, ele perdeu uma, ganhou outra. Quando ele perdeu, ele era o poste do Lula e do Maluf. Agora, ele voltou a ser o poste do Lula, porque o Maluf não vai poder ajudá-lo, uma vez que está preso em sua casa. Bom, em 2016, segundo acaba de lembrar o seu mais novo inimigo de infância, Ciro Gomes, ele perdeu até para a soma dos votos brancos e nulos. Agora depende da transferência de votos do padrinho, do Lula, do campeão da popularidade para ele. Só que ele vai ter que enfrentar isso com um currículo pouco recomendável como administrador. Eu quero lembrar que Dilma também foi poste do Lula, mas Dilma ganhou as eleições com a ajuda do MDB e do Temer, presidente do MDB, levado à chapa pelo Lula, que sempre fez presidentes até dentro da prisão. Aliás, a força do Lula é algo tão espetacular que ele levou a capital do Brasil para Curitiba e agora está dizendo que vai governar com Haddad. Como ele é condenado a 12 anos e 1 mês, precisamos ver como é que isso vai acontecer. Eu duvido que ele cumpra a pena toda, mas o mandato é só de 4 anos. Mas isso é coisa para o futuro. Até lá, vamos ver como se comporta o seu candidato Haddad no enfrentamento com agora todos empatados contra também o Bolsonaro que está lá em cima, né? Eu volto quinta-feira direto ao assunto, viu? Em pé. O candidato Jair Bolsonaro deixou hoje a UTI e voltou a se alimentar por via oral. De acordo com o último boletim médico, ele foi transferido para uma unidade semi-intensiva. O candidato apresentou melhora do quadro intestinal e, por isso, a sonda foi retirada. Hoje foi divulgado um vídeo em que o homem que deu a facada no candidato responde a perguntas feitas por uma juíza em Juiz de Fora, um dia depois do ataque. Na entrevista de custódia, o agressor, Adélio Bispo de Oliveira, aparentava calma e respondia de maneira articulada às perguntas da juíza Patrícia Alencar de Carvalho. Logo no início, ele chamou de incidente o ataque a Jair Bolsonaro. Um incidente, um imprevisto que terminou, digamos assim, de forma problemática, discordâncias em certos pontos, correto? Em diferentes pontos, digamos assim, não saberia nem expressar, mas o fato ocorreu, entendeu? Houve um ferimento, correto? Embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? E houve, aconteceu. Em seguida, o agressor disse que se sentia ameaçado pelo candidato e que o motivo do ataque foi também religioso. O viés é político e religioso? As duas coisas, eu diria. As duas coisas, entendeu? Porque eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado, literalmente. Entendeu? Me sinto ameaçado como tantos milhões de pessoas pelos discursos em que o cidadão tem feito. Entendeu? Aquela certeza que cedo ou tarde vai cumprir aquilo que está prometendo tão veementemente pelo país todo contra pessoas como eu, exatamente. Em outro trecho, Adélio Bispo de Oliveira admitiu que já usou medicamentos psiquiátricos. O senhor tem um histórico de uso de medicação de uso controlado? Especificamente aquilo que foi lhe passado por psiquiatras?
Bem, eu já tomei diferentes tipos de medicamentos controlados, né? Tem um que eu não me recordo o nome, extremamente forte, muito pequeno, mas derruba não vai mais do que 15 minutos depois que tomou aquele comprimido. Se não estiver deitado, cai mesmo. Extremamente forte, né? E também já fiz uso do Pamelor 50, que ele é um pouco mais brando do que esse, embora tenha um efeito também muito forte, mas ele é um pouco mais brando do que esse. E fiz uso de um terceiro que eu já não me lembro mais, entendeu? Atualmente o senhor faz uso de algum? Não, nesse momento, uso regular não. O uso regular não estou fazendo. Adélio Bispo de Oliveira está preso preventivamente no Presídio Federal de Campo Grande. Por 3-2, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a acusação de racismo contra Jair Bolsonaro. O último voto que desempatou a decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Além dele, votaram contra Marco Aurélio Melo e Luiz Fux. Os três entenderam que as declarações de Jair Bolsonaro sobre os quilombolas foram feitas sob imunidade parlamentar. Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso votaram para que a denúncia fosse aceita. Numa palestra no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro afirmou que esteve em um quilombo e que, abre aspas, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Fecha aspas. As declarações motivaram as denúncias por racismo. Por 3-1, a segunda turma do Supremo decidiu arquivar hoje o inquérito que investigava a senadora Cátia Abreu, do PDT, candidata a vice-presidente da República na chapa de Ciro Gomes. A investigação apurava a denúncia de caixa 2 de campanha feita por delatores da Odebrecht. A maioria dos ministros considerou que os indícios são frágeis para manter a investigação e arquivou o processo. A procuradora-geral Raquel Dodge também pediu hoje ao Supremo o arquivamento do inquérito contra o senador Aécio Neves, do PSDB, acusado de ter fraudado em 2005 os registros do Banco Rural remetidos à CPI dos Correios. O inquérito teve como base a delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, mas Dodge alega que o delator não conseguiu provar as acusações contra o tucano. A Polícia Federal pediu mais 60 dias para investigar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, o do Senado, Eunício Oliveira, os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e o deputado federal Lúcio Vieira Lima, todos do MDB. Eles são suspeitos de receber propina de mais de 7 milhões de reais da Odebrecht. O pedido de prorrogação para a conclusão do inquérito que apura negociações indevidas com a empreiteira foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e ainda vai ser analisado pelo relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e os parlamentares do chamado quadrilhão do MDB, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e o deputado federal Lúcio Vieira Lima, são investigados por suspeita de obter vantagens indevidas em troca da elaboração e aprovação de 3 medidas provisórias a favor da Odebrecht. A Polícia Federal afirma que ainda falta um depoimento do executivo Carlos Parente e um relatório com informações de um gerente da empresa que prestava serviço de entrega de dinheiro para a construtora. Os políticos investigados negam qualquer irregularidade. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado a mais 47 anos e 4 meses de prisão. Somado aos períodos das outras condenações, agora o total da pena de Cabral é de 170 anos e 8 meses de reclusão. A condenação pela 7ª Vara Federal é por crimes de corrupção, formação de quadrilha e organização criminosa em obras feitas com dinheiro federal. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Luiz Marinho, do PT, participou de sabatina na rádio CBN e G1. Ele prometeu gerar 2 milhões de empregos no estado. Réu por improbidade administrativa em 2 ações, uma por nepotismo cruzado e superfaturamento de obra do Museu do Trabalhador, o ex-prefeito de São Bernardo disse que vai provar sua inocência. João Dória, do PSDB, participou de sabatina na Rádio Globo. Visitou o Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. À tarde, gravou imagens para o horário eleitoral e depois visitou Osasco, na região metropolitana. O tucano disse que, se eleito, pretende fazer parcerias com prefeituras e hospitais particulares para reduzir filas de exames.
O candidato do MDB fez campanha em São Caetano, no ABC Paulista. Paulo Scaff visitou uma unidade do Senai. Disse que se vencer a eleição, vai valorizar o professor. Defendeu a reorganização das polícias e voltou a afirmar que vai a Brasília para tentar mudar a legislação penal. Afirmou ser contra as saidinhas temporárias de presos. Márcio França, do PSB, esteve na favela de Heliópolis, onde visitou um ambulatório médico de especialidade. Disse que, se for reeleito, vai ampliar AMES em São Paulo. Questionado se fazia agenda dupla como governador e candidato, França disse que é uma pessoa só, por isso não consegue separar as duas agendas. O debate dos candidatos a governador de São Paulo, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter, é no domingo que vem, dia 16, a partir das 6 da tarde. Se você quiser participar, deve mandar antecipadamente as suas perguntas por texto ou vídeo no Twitter com a hashtag GazetaEstadãoJP. Farão parte do debate, mediado por Maria Lídia Flandoli, os candidatos João Dória, do PSDB, Marcelo Cândido, do PDT, Luiz Marinho, do PT, Márcio França, do PSB, Rodrigo Tavares, do PRTB, Lisete Arelaro, do PSOL e Paulo Scaff, do MDB. As regras são as mesmas do debate entre os candidatos a presidente, realizado no domingo na TV Gazeta. No primeiro e terceiro blocos, os candidatos respondem a perguntas uns dos outros. No segundo bloco, respondem a perguntas de jornalistas. No quarto bloco, cada um responde a perguntas encaminhadas pelo Twitter. Nesse bloco, Tássia Sena fará ao vivo o sorteio dos candidatos que responderão. No quinto e último bloco, os candidatos fazem suas considerações finais. Jornalistas parceiros do Estadão, da Jovem Pan e Rodolfo Gamberini, da TV Gazeta, vão questionar os candidatos. Para participar, você deve mandar antecipadamente as suas perguntas por texto ou por vídeo no Twitter, usando a hashtag GazetaEstadãoJP. O debate dos candidatos a governador do estado de São Paulo será no dia 16 de setembro, próximo domingo, a partir das 6 da tarde. A ministra Carmen Lúcia presidiu hoje a última sessão dela à frente do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Na despedida, destacou que, por causa da transparência, a população sabe quanto ganham os juízes e que eles não recebem em excesso. Na última sessão na presidência do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia destacou o volume de trabalho de um juiz para defender a remuneração dos magistrados. Em agosto, o Supremo decidiu incluir no orçamento da União de 2019 a previsão de reajuste de salário de 16,38% para os ministros do STF, que hoje é de R$ 33 mil e serve de base para a definição dos vencimentos de instâncias inferiores. O aumento precisa ser aprovado pelo Congresso. Carmen Lúcia exaltou a transparência na divulgação dos números. Acho que a atenção ao cidadão brasileiro foi dada, a transparência aumentou até mesmo para que o cidadão soubesse, dentro disso que se tornou uma constante de afirmar que os juízes ganham excesso, não ganham, e está aí a comprovação pela transparência que foi dada às informações sobre remuneração de todos nós, magistrados brasileiros, de forma permanente, sem qualquer dificuldade, cumprindo-se integralmente a Lei de Acesso à Informação. A ministra elogiou também o trabalho feito para cadastrar os presos do sistema penitenciário brasileiro. E em especial aos juízes criminais, que para a elaboração do cadastro de presos entregue ao Brasil, para que a partir daí nós tenhamos uma configuração e contextualização da realidade penitenciária brasileira, da condição dos presos, do cumprimento da Constituição e dos direitos dos presos, das vítimas ou das famílias das vítimas de terem acesso às informações sobre o que está acontecendo, pudesse, então, ter início e continuidade. Afirmou ainda que não há democracia sem judiciário forte. A figura do juiz é de sempre, porque senão os conflitos vão se resolver pela força. E pela força nós não teremos, não é apenas democracia, não teremos nem sequer uma vida civilizada. O marco civilizatório se perde e pode-se ter um retorno à barbárie, o que é exatamente o contrário do marco civilizatório no qual a ideia de justiça é preservada pelos órgãos competentes para prestar jurisdição. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também participou da sessão. Carmen Lúcia vai ser substituída na próxima quinta-feira pelo ministro Dias Toffoli.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou hoje para a Procuradoria-Geral da República o pedido de prorrogação por 15 dias do inquérito que apura se empresas do Porto de Santos foram beneficiadas por um decreto editado e assinado pelo presidente Michel Temer. É a quarta vez que a Polícia Federal pede mais tempo para essa investigação. Em resposta ao relatório que a Polícia Federal entregou ao Supremo na semana passada, a defesa de Temer afirma que não há provas de recebimento de propina da Odebrecht pelo presidente. Os advogados sustentam ainda que o fato de Temer ter uma amizade não significa que ela tenha fins criminosos, em referência à associação com as supostas entregas de dinheiro ao coronel João Batista Lima. O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil em governos do PT, Antônio Palocci, diz que Lula atuava pessoalmente em pedidos de propina. Palocci prestou depoimento em junho no âmbito da Operação Greenfield, que investiga fraudes em fundos de pensão no FGTS e na Caixa Econômica. O enquadramento da câmera não mostra o rosto do ex-ministro. Ele fez novas acusações contra o ex-presidente Lula. Em um dos trechos, afirma que o petista atuou diretamente em pedidos de propina. O presidente Lula começa também a se descuidar da parte legal da sua atuação como presidente e passa a atuar diretamente no pedido de propina. E destacou que o comportamento de Lula mudou no segundo mandato, após a descoberta do pré-sal que animou o governo. No governo federal em particular, e junto ao presidente Lula, o pré-sal apareceu como ele chamava até de passaporte para o futuro, como ele chamou, um bilhete premiado, né? Quer dizer, ao final do seu governo, ele recebe um senhor bilhete premiado. E como ele já estava bem avaliado naquela época, o pré-sal se torna quase um motivo de delírio político no ambiente governamental. O ex-ministro também falou que o ex-presidente Lula se envolveu diretamente na operação de fundos de pensão no projeto da usina de Belo Monte, no Pará, que gerou propina. Já no episódio da compra de caças suecos pelo governo brasileiro, Palocci afirmou que Lula e o presidente francês Nicolas Sarkozy interferiram de maneira inadequada na negociação que era conduzida tecnicamente pela área da defesa e chegaram a assinar um protocolo de venda. Lula é réu na Operação Zelotes, acusado de tráfico de influência e associação criminosa na compra dos caças suecos, realizada no governo Dilma Rousseff. Esta não é a primeira vez que o ex-ministro faz acusações contra Lula. Em setembro do ano passado, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato, ele disse que o ex-presidente havia feito um pacto de sangue com a Odebrecht de 300 milhões de reais. Condenado a mais de 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro, Palocci está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal, homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-presidente Lula também está preso no prédio da Polícia Federal, só que em uma sala especial. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês no caso do apartamento triplex em Guarujá. A defesa de Lula reafirma que Palocci fala mentiras, sem provas, para tentar obter benefícios e sair da prisão. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do anúncio da candidatura de Fernando Haddad, do PT, à presidência no lugar de Lula. Em política, o que te mostram nunca é tão importante quanto o que você consegue enxergar por conta própria. Repare no caso de Fernando Haddad. Ele entrou na disputa presidencial com cara de candidato competitivo. O que te mostram é que a grande alavanca de Haddad é Lula. O que você pode enxergar sozinho, sem grande esforço, é que Haddad dispõe de um segundo cabo eleitoral involuntário. Chama-se Michel Temer. Quando Dilma Rousseff foi deposta em 2016, a rotina já havia se transformado em escândalo. A recessão mastigara mais de 11 milhões de empregos. A responsabilidade fiscal fora substituída pelo malabarismo econômico. O Congresso virara uma trincheira hostil e o Planalto tornara-se o endereço da impopularidade.
Graças ao impeachment, as crises política, econômica e ética migraram para o colo de Temer, um político em processo de autocombustão. Se Dilma ainda fosse presidente, o PT estaria em chamas, Lula seria um presidiário sem audiência e Haddad não receberia do eleitor nem bom dia, que dirá voto. À frente de uma campanha que finge que Dilma não existiu, Haddad encarna o discurso do contra tudo isso que está aí. E o que está aí é Temer, o vice que Lula impôs a Dilma. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação sobre as eleições e o lançamento de Fernando Haddad como candidato ao do PT à presidência. E logo mais, o resultado da última pesquisa do Ibope sobre a corrida presidencial. Depois de vários anos de atraso, a Prefeitura entregou hoje a revitalização do edifício Sampaio Moreira, considerado o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo e ligado à história do Vale do Anhangabaú. O prédio vai ser a sede da Secretaria Municipal de Cultura na região central. Foram 7 anos de restauro e 28 milhões de reais consumidos. O edifício foi reinaugurado oficialmente hoje como a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura. O projeto de restauração é de 2011, quando o prédio foi desapropriado e tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, mas a obra ficou parada. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, não soube explicar os motivos. Olha, o que explica a demora, você precisa perguntar para as gestões anteriores. Quando a gente assumiu, a gente foi atrás dos 5 milhões que faltavam e praticamente 1 ano e meio conseguimos entregar esse edifício aqui agora para a Secretaria de Cultura. Há um grande projeto, né, de recuperação de todo a Anhangabaú. Vamos ver de que forma a gente consegue juntar as duas ideias, os dois projetos para um grande só projeto. Não adianta fazer uma coisa ou outra, precisa fazer tudo conjuntamente. A restauração foi completa, desde a fachada, com muitas sacadas e adornos. O piso, escadas e os elevadores, que são originais, mas foram modernizados. Em 1924, não havia nenhuma construção mais perto do céu que esta em São Paulo. O edifício Sampaio Moreira foi inaugurado com muitas inovações. Era o mais alto, com 12 andares, e o primeiro a ser construído com a estrutura de concreto armado. Levou o nome do dono, que era um rico empresário. O projeto também foi usado na utilidade, 180 salas comerciais que eram alugadas. A mais conhecida é a Casa Godinho, mercearia que se instalou logo no primeiro ano. Funciona no térreo até hoje e é considerada patrimônio imaterial da cidade. O Sampaio Moreira era dono de vários terrenos aqui no centro de São Paulo. Um deles é esse, que fica logo aqui em frente. Pensando em preservar a própria vista para o Teatro Municipal, ele doou o terreno para a Prefeitura de São Paulo, com a condição de que nada fosse construído aqui. Em 1929, o edifício foi superado em altura pela inauguração do Martinelli, depois pelo Altino Arantes. Mas ainda é considerado um marco arquitetônico. O projeto é dos arquitetos Samuel das Neves e o filho, Cristiano Stockler, responsáveis também pela estação Júlio Prestes. A imagem do Sampaio Moreira, ela está desde o momento da construção do edifício ligada diretamente à do Vale do Anhangabaú. Uma outra questão tem a ver com a estética do edifício, que remete aos edifícios de Nova York, que foi também uma questão que o Cristiano trouxe dessa formação que ele teve nos Estados Unidos. O edifício Sampaio Moreira fica na rua Líbero Badaró, número 344, no centro. Daqui a pouco, você vai ver, a Argentina procura 160 milhões de dólares que seriam do casal Kirchner. A fortuna estaria enterrada numa fazenda na Patagônia. Até já. A Prefeitura oferece curso de pilotagem segura para motociclistas já habilitados. Aprenda a pilotar com mais segurança. É gratuito. Acesse o site da Prefeitura para saber mais. Seu direito de saber é nosso dever. É um deputado federal que a gente pode contar. Acima de tudo, experiência é o que eu quero. Beto Mansur, Federal 1500. Chega de crianças e jovens vítimas das drogas e violência. Tempo integral nas escolas com ensino e merenda de qualidade. Para deputado federal, Jundiabe, 1555. É fundamental escolher bons deputados para São Paulo mudar de verdade. Vote 15.
Só nesta semana tem presente pra todo mundo na Casas Bahia. É a semana do cliente. Comprou, ganhou e tem ofertas incríveis. J6 32 GB, só R$ 999. Tem R$500 de desconto na cama box casal, sai só R$ 799. Processadores Philco a partir de R$ 89,90 cada. Lavadora Electrolux 10 kg, só R$ 1.299. São várias opções de presente pra você escolher. Comprou, ganhou. Semana do cliente é na Casas Bahia. Compre na loja, no site ou no aplicativo. Sou Marcos Pereira, advogado, professor de Direito e ex-ministro da Indústria e Comércio. Como deputado federal, serei um guardião da família e dos valores cristãos. Seu braço forte na luta contra os que querem destruir nossa nação. Vote Marcos Pereira, 1010. Acesse marcospereira.com. Quero continuar representando você em Brasília. Quem trabalha para o povo deve continuar. Vote Vinícius Carvalho, deputado federal, 1085. Solidariedade. O grande problema do Brasil hoje é o desemprego, que precisa ser combatido com base em novas tecnologias e qualificação profissional para os trabalhadores. Sou Davi Martins, 77123, e peço o seu voto para deputado estadual. Sou mulher médica e sei que a saúde é muito importante na vida de todos nós. A política de hoje não nos representa. Vem comigo, Thelma Gobi, deputada estadual 77100. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Não basta só mudar de presidente. A gente tem que mudar a decepção por alegria, o caos por estabilidade, a insegurança por certeza, o medo do amanhã por oportunidade, mudar a impunidade por justiça, mudar ficha suja por ficha limpa, mudar desemprego por emprego, mudar tudo de errado que fizeram contra o Brasil, mudar a vergonha pela esperança. Não espere, mude. Próximo domingo, 6 da tarde, em parceria com o Twitter, Estadão e Jovem Pan, a TV Gazeta apresenta Debate 2018 entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Votar é seu direito. Votar com consciência é seu dever. Debate 2018, próximo domingo, 6 da tarde. Oferecimento PES Sem Dor. Faça sua avaliação grátis na unidade mais próxima. Na Argentina, o Ministério Público mandou escavar um terreno na Patagônia em busca de mais de 160 milhões de dólares que teriam sido pagos ilegalmente à família Kirchner. Desde sábado, equipes trabalham nas propriedades de Lázaro Baez, ex-sócio de Cristina Kirchner. Desde o início das denúncias de corrupção contra a ex-presidente, testemunhas afirmaram que parte do dinheiro pago a Cristina e Nestor Kirchner entre 2005 e 2015 está enterrada em containers na propriedade do empresário. A ex-presidente voltou a dizer que as ações contra ela, sua família e outras pessoas próximas a eles são politicamente motivadas pelo presidente Maurício Macri. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Continuam as más notícias para a senadora Cristina Kirchner, que pretende voltar à presidência da Argentina no ano que vem. O jornal La Nación, que há 40 dias estourou o escândalo das anotações de um motorista que fazia entrega de propina em dinheiro vivo, disse nesta terça-feira que quase 20 empresas pagaram ao governo Kirchner 56 milhões de dólares. São empresas que ganharam concorrência pública e esse dinheiro foi também caixa 2 para as eleições legislativas de 2013 e para as presidenciais de 2015. Kirchner disse ao judiciário que tudo não passa de perseguição de seu atual adversário, o presidente Maurício Macri, que é candidato à reeleição em 2019. Mas já tem gente sendo presa e fazendo delação premiada.
Em circunstâncias normais, Macri estaria nadando de braçada para conquistar um novo mandato presidencial, mas não está. Desde o começo do ano, o peso argentino já perdeu metade do seu valor frente ao dólar. E o Banco Central tem usado o dinheiro emprestado pelo FMI para sustentar a cotação da moeda. Está conseguindo mais ou menos. Mesmo assim, isso contamina os países emergentes, inclusive o Brasil, onde o real também se desvaloriza e onde os exportadores estão sofrendo para manter os negócios com o país vizinho. Macri acaba de adotar um imposto para exportação. Antes disso, cortou subsídios e forçou os serviços públicos a funcionarem com tarifas definidas pelo mercado. Adiantou em um ano para 2019 a meta de atingir o equilíbrio fiscal. Mas com esse conjunto de medidas, ele criou mais inflação e provocou a perda do poder aquisitivo dos assalariados. Ou seja, o presidente Macri também sofre os efeitos da impopularidade. Se ele e Cristina forem os candidatos em dezembro do ano que vem, e se a confusão de agora perdurar até lá, vai ser uma briga entre o roto e a rasgada. É assim que o mundo gira. Boa noite. Daqui a pouco você vai ver o resultado da última pesquisa do Ibope sobre a corrida presidencial. E a seguir, Maria Lídia Flândula entrevista Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação sobre eleições. Até já. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. Ah, e não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil, mais que digital. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Vote os deputados do nosso partido. Vote 13. Tigo 2. Com rodas e liga leve. Sensor e câmera de ré. Volante multifuncional. Central multimídia. Teto solar elétrico. Freios a disco nas 4 rodas. Assistente de subida. Controle de tração e estabilidade. Câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. Eu tenho um sonho, que todos os homens, mulheres, crianças, idosos, ricos, pobres, negros, brancos, indígenas, amarelos, tenham o direito de receber uma renda básica de cidadania para garantir suas necessidades vitais. Quando nós assegurarmos o direito a todos, estaremos derrubando o muro das desigualdades no Brasil. Volta, Suplicy. Senador 131. São Paulo é um estado rico, mas que nunca transformou essa riqueza em apoio aos pequenos. Mas isso vai mudar com o Banco Paulista de Desenvolvimento e Inovação. Gente empreendedora, como a dona do salão e da lojinha, o agricultor familiar e o jovem da startup, terão crédito fácil a juros baixos por ministro do Trabalho do presidente Lula. Juntos, geramos 14 milhões de empregos e quero agora fazer mais por São Paulo. Marinho 13, governador. Vem aí o 15º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Sabe qual é a principal proposta do Meirelles? Ser o Meirelles. Um cara que entende muito de economia, respeitado no mundo todo. O cara que na época do Lula tirou o Brasil da crise. Baixou a inflação, controlou o dólar, tirou o país do FMI e gerou 10 milhões de empregos. Um cara sem nenhuma denúncia ou processo. E que já fez o que os outros candidatos estão apenas prometendo fazer. Tá na dúvida? Chama o Meirelles presidente. É possível controlar as fake news? Fica comigo e vem descobrir.
Durante a ditadura, o pai de João Dória, que era deputado federal pela Bahia, foi obrigado a sair do Brasil. E para ajudar a família, João começou a trabalhar cedo. Aos 13 anos, com a morte da sua mãe, ele teve que batalhar muito. De estagiário, virou empresário de sucesso e foi eleito prefeito da maior cidade do Brasil. Agora é hora de um desafio ainda maior. Como governador, vou ter mais força e condições para trabalhar por mais pessoas em todo o estado de São Paulo. No Todo Seu de hoje, eu recebo um mestre da música popular brasileira, Toquinho. Ele vem para o nosso palco acompanhado de um time que esbanja talento e simpatia. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. O Ibope acaba de divulgar uma nova pesquisa para a disputa da presidência da República. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, ampliou a liderança. O segundo lugar continua embolado. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais. Vamos ver os números. No levantamento anterior da semana passada, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% e agora subiu 4 pontos, está com 26%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 12%, caiu 1 ponto e hoje aparece com 11%. Marina Silva, da Rede, tinha 12% e caiu 3 pontos e agora tem 9%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9% e agora manteve os mesmos 9%. Fernando Haddad, do PT, que foi anunciado hoje como candidato do partido, aparecia com 6 pontos. Agora subiu 2 pontos, passou para 8%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3% e manteve os 3%. O mesmo acontece com João Amoedo, do Novo, que tinha 3% no começo do mês e manteve os mesmos 3%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 2%, subiu 1 ponto e agora tem 3%. Os outros candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos eram 21% na pesquisa anterior e agora são 19%. Não sabe ou não respondeu eram 7% e se mantiveram em 7%. A entrada do PT na corrida eleitoral para a presidência da República, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem analisa é o jornalista Gaudêncio Torquato, consultor de marketing institucional e político e diretor da GT Marketing e Comunicação. Obrigada, Gaudêncio, por estar conosco. Bom, ontem a pesquisa Datafolha, hoje do Ibope, e considerando margem de erros, os resultados são equivalentes, né? Não há grande diferença. Aí eu chamo como destaque esse empate. Bolsonaro continua à frente e o empate entre os candidatos que estão aí mais competitivos, que já estavam mais competitivos nessa corrida eleitoral e hoje com a presença do PT formalmente na corrida eleitoral. Lula está definitivamente fora, o candidato do PT é Fernando Haddad, que já aparece nas pesquisas numa posição de empate com Marina, Ciro e Alckmin. Quero começar a sua análise por aí. Vamos lá. Primeiro é preciso dizer que o eleitorado está observando muito. O não voto, que significa abstenção ao voto nulo e branco, está decrescendo, ou seja, isso significa que o eleitor está tomando partido já, né? Então temos as seguintes posições com essa situação de hoje. Bolsonaro mantendo a posição de liderança, 24 na Datafolha, 26 no Ibope, um viés crescente, mas na minha visão ele está chegando ao patamar dele. Muito bem, se ele segurar, evidentemente, esse patamar até 30%, ele está no segundo turno. O problema é saber quem vai com ele disputar o segundo turno. Aí nós temos o embolamento, tudo embolado. Ora, esse voto, Maria Lídia... No segundo turno você chama de embolado ou fica definitivo? Quem vai para o segundo turno, o campo está embolado. Porque nós temos Geraldo Alckmin, nós temos aí o Haddad, nós temos aí a Marina Silva e o Ciro Gomes. Na minha visão... Então você já admite como certa a possibilidade do Bolsonaro no segundo turno? A não ser que, veja bem, que haja um outro imponderável, vamos dizer, porque aconteceu imponderável o atentado contra ele. Mas não teve tanto efeito assim como se supôs. Mas de qualquer maneira... 2 pontinhos. De qualquer maneira, até agora. Maria Lídia, a campanha tem sido muito emotiva. O coração está mandando na cabeça nesse momento. Eu acredito que poderá haver, doravante, um voto racional, a onda racional.
A onda racional parte geralmente dos conglomerados médios do sudeste do país. Classes médias que tendem a pensar de maneira mais comparativa, faz perfis de candidatos, analisa um, analisa outro. Já os segmentos, por exemplo, periféricos e particularmente regiões menos desenvolvidas culturalmente, como o Nordeste, o voto é mais do coração. Muito bem, é aí onde Lula, por exemplo, tem uma votação extraordinária. E Haddad vai ter tempo suficiente, 27 dias, para que lá no Nordeste eles entendam que ele chama Fernando Haddad e não Andrade? Pois é, o Andrade. O seu Andrade no Nordeste vai sofrer muito porque, evidentemente, é muito pouco tempo. Eu acho que o PT cometeu um erro em empurrar essa campanha para mais perto do dia da eleição. A Alckmin já começou, hoje com as declarações que fez, a alimentar aquela ideia do antipetismo. Vai haver tempo para essa ideia crescer e um voto útil no primeiro turno? Outro erro da campanha, na minha visão, eu estou fazendo aqui uma análise agora do marco dessas campanhas. Queria atacar o Bolsonaro, deixando o PT de lado, ele preservou o PT. Só hoje começou a atacar o PT. O Alckmin deveria ter, evidentemente, aparecido já no primeiro dia, dizendo nenhum nem outro. Eu sou o voto útil, eu sou o voto contra os extremos, as extremidades. Então, o que nós temos hoje é um candidato, na minha visão, com o maior tempo de televisão, que está fazendo uma campanha insossa, uma campanha sem aparecer muito. Mas está faltando o quê? Emoção? Está faltando contundência, está faltando realmente... Mas ele bateu no Bolsonaro mas veja bem, a rejeição disparou. Sim, mas bateu no Bolsonaro no momento que não deveria bater, e até quando houve o acidente, no dia do acidente, do atentado... Sim, foi antes. Ele com propaganda. Aí suspendeu. Suspendeu. Então, veja bem, o que está acontecendo hoje, Maria Lídia, é o discurso da emoção ganhando sobre o discurso da razão, o Alckmin na visão estacionado, e eu vejo a possibilidade do Ciro Gomes crescer... Ele está com viés a partir ascendente. Do Nordeste. Viés crescente, Ciro Gomes. Apesar do numericamente? 11%, eu acho 11, 12%. 11, 13, está empatado ali. Se ele chegar aos 18%, 20%, a partir do Nordeste, onde ele tem uma boa votação, ele, na minha visão, tem condição de disputar o segundo turno com o Bolsonaro. Agora, mais uma vez, o imponderável está nos visitando com bastante frequência, o imponderável. Pode ser que a onda racional apareça nos últimos dias de campanha e essa onda racional possa, digamos, elevar a partir de São Paulo o Geraldo Alckmin, por exemplo, em São Paulo. Tem 33 milhões de eleitores, só São Paulo. Geraldo fez 4 governos aqui. Para isso, Bolsonaro tem que cair bem em São Paulo. Pois é, né? Mas aí é o seguinte, ele hoje, no quarto de hospital, está tendo mais visibilidade do que todos os outros. Ele que tinha 8 segundos de programa de Mas aí com essa visibilidade, com aquelas fotos todas que os apoiadores dele estão divulgando por aí, etc., houve uma suposição que ele levaria no primeiro turno, o filho dele falando isso, etc., em que o eleitor iria vê-lo como vítima e poderia se condoer e ter um voto aí de proteção muito típico do brasileiro. A rejeição dele está lutando contra isso. Mas é isso. A rejeição de 43%. É difícil você administrar uma rejeição, tanto que as projeções indicam que ele pede para todos, com exceção do Haddad, no segundo turno. Bom, aí há uma outra questão. Os candidatos todos suspenderam nas suas campanhas aquele tom duro em relação a Bolsonaro, numa solidariedade, uma atitude de civilidade, inclusive. Sim. Mas Ciro Gomes, aqui no debate da TV Gazeta com o Estadão, Jovem Pan e Twitter, houve um tom de moderação. Mas no dia seguinte, o Ciro Gomes já chutou o pau da barraca, disse que o homem foi atingido na barriga, mas que a cabeça não mudou nada. E a Marina já criticando que violência gera violência. O Henrique Meirelles criticando também. Ou seja, todos eles, já a solidariedade, a fase solidária parece que já passou e acabou. A minha indagação é interessante do ponto de vista do marketing político, continuar batendo no Bolsonaro mesmo com o homem lá hospitalizado ainda? Veja bem, a campanha chamada negativa de combate deve ser muito bem feita de maneira criativa. Você mostrar, por exemplo, que a violência gera violência, mas com certo jeito, com certa educação, é preciso que pegue. Nos Estados Unidos essa campanha pega muito, a campanha negativa. Agora, o Ciro, na minha visão, ele tem uma linguagem mais dura, mais contundente do que a Marina, que, na minha visão, a Marina é muito frágil para dizer isso. Meirelles também não tem condição de aparecer bem. Sim. Então, eu acho que por isso que a fala do Ciro tem mais ênfase e tem mais impacto.
O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite.